Queria primeiro agradecê-los pelo convite. Eu não conhecia o trabalho, eu já tinha ouvido falar na Rita Azevedo Gomes, mas eu nunca tinha visto nenhum filme. E foi uma oportunidade incrível, eu gostei muito do filme, assim, eu acho que tem várias coisas legais para a gente conversar. Então, quer dizer, isso também é um convite para ouvi-los, porque isso não é uma palestra, assim, eu não sou especialista no tema, mas com certeza o filme dialogou e me tocou em vários lugares, assim. Acho que não precisa falar dela, esse é o 7º longa-metragem que ela fez 7 longas-metragens e esse é o primeiro deles. Na divulgação do Cine Clube Aranha tinha, né, um breve resumo da obra dela, então acho que não preciso me ater a isso. Ela é portuguesa, mas ela dialoga bastante com o cinema português, de uma forma precisa, mais precisa talvez com o Manuel de Oliveira. Ela trabalhou com ele, mas em algumas entrevistas que ela dá, ela reconhece, mas não afirma, assim, como se ela reconhece essa herança portuguesa, mas tem gestos nos filmes dela que ela se afasta também de alguns, principalmente do Manuel de Oliveira. O Som da Terra, como eu já falei, é o primeiro longa dela, e ela, uma vez perguntada, assim, numa entrevista sobre o filme, ela responde o seguinte: quando quer explicar, perde o sentido. Não é por acaso que essa frase está no filme, mas se cruzam vários textos, principalmente o texto de André Gide, Paludes, de 1895. E depois veio Wakefield, de Hawthorne, de 1835, que é uma história extraordinária, que é um tipo que desaparece para comprar cigarros, atravessa a rua como de costume e nunca mais retorna. E por quê? Porque se põe a pensar, se eu desaparecesse, o que minha mulher e meu filho fariam? Ele põe a espiar a vida dos outros e se passa tanto tempo nesse lugar que ele não tem coragem de voltar. Esse conto é um bocado a história desse escritor. Ele quer sair da casa burguesa, daquela vida de tédio, mas não consegue escrever o livro. Talvez porque os encontros não acontecem, a vida não alimenta. Se calhar é um bocado que estava passando comigo ao fazer esse filme. Você quer, mas não quer estar ali. E o conto de Gide é isso, como uma pessoa tem uma vida tonta, sem graça, que é o primeiro texto, né, Palude? Como uma pessoa tem uma vida tonta, sem graça e vive satisfeito. Deixa de querer qualquer coisa para ficar ali. O tédio, a repetição, a rotina do amigo, o casamento, os filhos, o roteiro escrito para a nossa vida. Mas, como sempre, tive uma necessidade de me deslumbrar pelas coisas, porque as coisas nos deslumbram. Então, quando Isabel propõe a Alberto, vamos fazer alguma coisa, uma viagem, ele diz sim e fica ali, na pensão em frente à sua casa, escrevendo na sua agenda, amanhã, amanhã, amanhã. Já que a própria realizadora responde tudo isso, mas sem explicar exatamente o filme, eu fico livre também para conversar essa conversa de um lugar que me interessa, assim, no filme, que é o texto. E, assim, começa o texto na primeira cena do filme, onde a narração se faz presente. Na primeira cena a gente tem uma janela, né? A gente começa, na verdade, com uma pintura, que é a que vai terminar também, que é o crédito do filme. E no lugar de talvez uma silhueta de um unicórnio, quando corta para a primeira imagem filmada, em 35, a gente tem a silhueta do escritor em frente a uma janela. A gente começa com um traveling in e com uma narração.
e nesse traveling até chegar no vidro onde não mais pode ultrapassar, ela corta e nos dá o mar. E nessa, só para lembrar o que ele fala, se passar muitas vezes pelo mesmo caminho, que ele sempre é o mesmo, mas nunca se repete. Quando a narração começa a descrever algo que a gente pode estar vendo, que ela fala, da minha janela eu vejo, isso eu não escrevi, então estou lembrando de cabeça. Da minha janela eu vejo algo como uma árvore com folhas caindo. Ali ela já começa a dar também, essa narração já começa a dar um sentido do tempo e juntar a imagem com o som da narração. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, é nesse momento que a gente tem o corte para o mar. E aí se começa a falar de um pântano e descrever o que se vê pela janela, mas é algo que a gente já não vê. Quando volta para a janela, a gente tem um traveling out e um tilt para uma que parece ser uma carta. E nesse movimento, o que a gente tem é um corte de alguém perguntando: "Está escrevendo, Alberto?" E aí ele começa a explicar que ele está escrevendo sim, ele está escrevendo um livro que chama O Som da Terra Tremer, que por acaso, não por acaso, é o nome do próprio filme. Então acho que nessa primeira sequência, desse primeiro longa da Rita Azevedo, ela já começa a nos dar muitas camadas e a transgredir um pouco porque quando ele conta o que é a história do livro e ele fala do marinheiro, talvez ali você comece a entender o porquê que no meio do corte você viu uma cena do mar. E aí você começa a entender que as imagens que o filme vai construir também são imagens de desejo, de projeção, de sonho em algum sentido. E ali ela começa, né, na minha leitura, a desfazer um pouco o que poderia ser ficção, o que poderia ser realidade, a ficção dentro da ficção, ou a realidade da ficção sendo invadida por uma outra coisa. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Então, quando o mar entra, ele, de uma certa forma, ele abre mais do que uma imagem quadrada. Eu acho que ele transgride a ordem do que a gente estava vendo ali. E aqui, nesses primeiros minutos de filme, a gente percebe que perdurará durante todo o longa e perdurará cada vez mais, assim, eu acho, esse desejo de dissolver essa fronteira entre realidade, ficção e sonho. Eu acho que tem tem dois momentos depois que ficam mais fortes, esse sentido de dissolução da ficção, que é quando ele fala que vai viajar, começa a escrever na agenda o que ele vai fazer no dia seguinte, e logo depois disso a gente vê a imagem que vocês inclusive colocaram, né, o estilo na divulgação, que é as mãos do marinheiro com a maçã na mão. Eu acho que essa dissolução se faz de diversas maneiras, e eu penso na utilização sem aviso prévio dessas imagens desejo, imagem projeção, imagem pensamento, na utilização da narração de uma forma mais liberta da narrativa, no sentido de que o texto não está a serviço do filme, o texto é de fato literatura e ele pode transgredir o que o filme deveria narrar. Na utilização do teatro, de coisas teatrais, da pintura e do próprio texto, como ampliação das possibilidades do cinema. E no exercício de tirar do passado, presente e do futuro um sentido de coordenada temporal.
Quando, né, para ter nesses dois momentos, nesse momento que o filme nos leva para o navio, vemos à beira da embarcação a água espumante do mar correndo ao fundo, 2 antebraços com uma farda branca e uma maçã vermelha em uma das mãos. Um quadro pintura em movimento. Nesse quadro a gente pode sentir o tempo. Ele fala sobre o tempo também, né, o Alberto? E o espaço passarem rápidos. Pensamos na viagem de Isabel e Alberto, enquanto a narração de Alberto fala de como o tempo corrói a terra, que a água chegará ao fim, o fogo deixará a terra em cinzas e desnuda. Em uma terceira camada de narrativa, aparecem, né, em imagem os próprios marinheiros. Vemos e ouvimos 2 marinheiros conversando. Eles falam sobre o tempo que ficaram no mar e o tempo que ficarão em terra. A viagem que parecia de Alberto e Isabel é tomada pelos marinheiros e passamos a acompanhá-los em terra firme. Aqui o exercício de desdobramento da narrativa, do tempo, a dissolução de realidade, sonho, ficção, desejo, atinge um grau a mais do que naquele primeiro momento da entrada do filme. Agora, ouvimos a narração do próprio Luciano, não mais do Alberto, e ouvimos seus pensamentos, enquanto vemos uma imagem não realista de uma jovem no trem. Ela sai da sombra à luz e vê Luciano. Luciano também a vê, mas ele não sabe o que sente. Sente não ser capaz de amar. A garota desce do trem, que parte com Luciano dentro. Vemos ela na estação enquanto o trem vai embora. Já nos entregamos a uma nova história que nem sequer aconteceu. Aí a gente volta para o Alberto, mas em um hotel desaparecido, em frente à casa de Isabel, a fim de quebrar esse tédio burguês, a fim de vigiar. Ele está ali exatamente por quê? Né? Para quebrar com a ideia daquela vida monótona que ele estava vivendo, para conseguir de fato escrever, para conseguir de fato encontrar algo e escrever, ou só para um jogo. No terceiro momento, que eu acho que essa dissolução acontece na narrativa, é exatamente o momento final do filme. Aqui eu trouxe um final de um texto de uma revista que chama Lumière. Quem escreveu foi o Manuel Praena. Ele fala desse final dizendo: Isabel cai em desespero e, continuando o jogo dos espelhos, repete o lamento de Alberto. Esperamos que Deus não meça os esforços do homem pelo pouco resultado obtido. Enquanto toca o piano, sua própria sombra projetada na parede parece estar prestes a consumi-lo. Alberto, no entanto, sai encaminhada pela praia, novamente pelo mar, onde cruza com o personagem de João Bernardo da Costa. O desconcerto chega no seu ápice depois desse momento em que o escritor esbarra no outro. As ideias do filme são desarrumadas até o seu final. Os 2 escritores andam recitando as mesmas palavras, aqueles contidos na nota que Luciano deu à jovem. Abre aspas. Agora sei o tempo de todas as coisas que em mim dormiam e do meu coração com elas. Todas as fronteiras entre ficção, realidade e sonho são aqui aniquiladas. Alberto chegou através do sonho, onde não poderia chegar com a escrita. Amanhã, ele exclamará quando ouvirá a música vinda do piano de Isabel. Quando os 2 se reencontraram, próximo ao muro de pedra,
eles passarão um pelo outro, como se habitassem dois mundos desconectados. Provavelmente Isabel não pode mais encontrar Alberto, apenas em seus sonhos. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção do filme, que é esse uso, né, do texto e do texto e de outras coisas para fazer esse embaralhamento do que seria a história da narrativa, a história da ficção, do Alberto, que tenta escrever um livro, como que isso se mescla com a história que é cheia de reflexo, né? Assim, a primeira vez que ele fala do que é a história do marinheiro, ele conta de um jeito, da segunda vez para Isabel já é outra coisa, da terceira vez, e eu acho que da segunda reflete muito mais ele próprio, o personagem do Alberto. Da terceira vez, isso já se encontra com o personagem do Cipriano, que é o amigo que vive em comunhão com seu estado de espírito, assim. Então, todas essas histórias e o retorno que, de uma certa forma, tem para o próprio filme e para o próprio fazer cinema e fazer arte, eu acho que isso vai criando uma montagem que é meio abismal, assim, e a gente vai entrando em outros lugares que não é o da narrativa clássica que a gente acompanha, cronológica, com início, meio e fim. É isso. Adoraria ouvir as impressões, porque... Eu achei muito massa que você falou da viagem, porque é como se ele fizesse o máximo de projeção frente à incapacidade dele de sair daquilo mesmo. Então ele projeta uma coisa muito grande, que é uma vida de um marinheiro. Então, assim, do tédio absoluto, da rotina absoluta, de uma vida muito terrena, ele na cabeça dele abdica de tudo aquilo pelo mar. E eu não tinha pensado nesse corte exato, que é quando eles não viajam, e aí ele passa para aqueles dois marinheiros também, que também tem aquela terra firme toda para desbravar, assim. Ele poderia andar por todas aquelas ruas que eram desconhecidas e cruzar com todas as pessoas. Aí parece que o filme faz duas pontas extremas, assim. Quanto mais o Alberto se isola e se encurrala, né? Mais os personagens da cabeça dele, que na verdade também no fim já parecem que existem, né? Que sempre existiram, tem um horizonte totalmente... É um mar mesmo, né? Um infinito, assim. E isso só angustia mais o Alberto, tudo que ele não pode ser, né? Tudo que ele só pode ser na literatura, só pode ser na criação dele. É curioso também porque, assim, como ele fala que o Luciano não pesca, tem a impressão que ele não escreve, né? Porque, assim, ele não sai do lugar, na verdade. Ele tá sempre... Ele tem pequenas notas, mas, de fato, ele não sai do lugar da escrita. Ele escreve ao falar, né? A gente, de fato, vê a primeira vez ele escrevendo e quando ele lê para Isabel pela primeira vez, eu acho que tem um movimento, assim, até de desaparecimento, né? Eles estão refletidos num espelho, a gente tem um traveling que chega até o desaparecimento da borda desse espelho, então o que era real deixa de ser real, e tem um movimento de adentramento mesmo, que é meio encantatório da escrita dele, assim, desse lugar que ele está propondo e projetando. Mas, ao mesmo tempo, na ficção corrente, ele, Alberto, ele parece também não conseguir, de fato, desenvolver, não ter encontro suficiente, não ter
possibilidade de inspiração suficiente para, de fato, terminar aquele livro, escrever aquele livro. Tanto que ele veste como a tainha, depois começa um diário e logo depois já não está nem pescando nada. É. E eu acho que tem muito esse, né, tem, sei lá, quando o João Bernardo da Costa faz o grande monólogo para a menina, né, para a garota que ele encontra no trem, o Luciano encontra no trem, tem esse lugar assim de defesa do encontro, defesa da arte, né, tem a defesa do acaso e da possibilidade de você dar lugar ao acaso. E ele, o que o Alberto fez foi meio se isolar para desaparecer e não para dar possibilidade, né? E aí eu acho que esse final assim, amanhã, e esse final que tem esse lugar também do amor, né, desse romântico que não deu certo porque por acaso a garota do trem não leu a carta do Luciano, assim, parece que se perde, me dá uma sensação no final que essa solidão compartilhada, assim, tem a ver com a impossibilidade de você se abrir e deixar de fato as coisas passarem, assim, né, desse encontro mesmo com o outro. Assim. Eu achei interessante isso que você falou dessa narrativa abismal, assim, que é muito exatamente o que eu senti, né, nesse filme, assim, é aquela coisa de uma imagem que leva a outra indefinidamente, né, como se todas aquelas coisas que moravam na cabeça dele, poderiam surgir da cabeça dele, criassem uma vida própria para além dele e se reencontrassem depois com ele num cruzamento que ele nem sabe mais o que ele está procurando. Eu achei muito... Eu vi esse filme várias vezes, porque eu fiz a legenda, né? Então eu vi muitas vezes, assim. E aí era difícil pra mim, sabe? Pegar algumas partes, assim, sabe? Tem essa busca que parece que ele tá buscando uma coisa inalcançável, né? Até nessa própria fala dele nessa fala dele do Luciano que não pega nada, que o que interessa pra ele é mesmo esse nada, é isso que tá antes dessas grandes aventuras, dessas narrativas, esse detalhe de arrumar a cabine, essa existência, isso que está por trás da existência, me parece uma coisa que é inalcançável mesmo. Assim, parece que é uma busca que é até interessante esse desespero dele, assim, que eu acho que ela é uma busca fadada ao fracasso, se você tenta nomear isso, né? As coisas que ele chama de coisa, parte de Deus, né? Parece que ele está buscando conseguir colocar isso na letra dele, na palavra dele, no escrito dele, mas que ele se desespera por não conseguir alcançar isso, que é uma coisa que eu acho que me parece que é a busca de todo artista, de todo escritor, né? E aí eu acho muito interessante essa coisa do abismo do filme, assim, eu achei muito, muito bonito. Até fiquei com vontade de ver mais filmes nesse estilo, assim, sabe? Onde uma ideia cria um universo, onde a palavra abutre cria uma caixa de fósforo com a imagem de um abutre que leva para um livro, que depois leva para um outro personagem, que leva para uma carta. Eu achei uma possibilidade muito interessante, assim, da imagem, enfim, dessa junção da imagem com a literatura, E começa ali no sonho dele, né, o abutre. Acho que o Jean-Pierre fala alguma coisa, dele. Começa o sonho e aí de repente já está lá na mão Ele fala assim, do marinheiro. Abutre. Até uma fala meio emblemática. Por isso que eu falei de pergunta, assim, só no canto. Por isso que eu falei que a gente está conversando. A gente pode estender, né? Eu acho que o número 8 da Lumière tem um grande artigo e uma entrevista com ela, a Rita Azevedo,
que é bem legal, assim. Então, se alguém gostou e quiser Ela teve pesquisar. uma retrospectiva lá no CCSP em São Paulo, mas esse filme não foi incluído. E ela disse que a Cinemateca Portuguesa está prometendo fazer uma cópia digital boa. E no Olhar de Cinema também teve alguma coisa dela, né? Uma pequena amostra, assim. Mas eu vi Frágil como Mundo também, é muito massa. E tem tudo nos toques da vida, assim. Eu acho que vale a pena pensar isso, que ela tem atividade ainda. Total. Né? Tá criando. E é isso, deu vontade de ver tudo. E assim, muito obrigada, Carlos, por ter vindo. A gente acertou muito bem, eu acho, no convite, assim, porque é isso, várias coisas que também lembram a sua filmografia e essa literatura que, como você fala, não está a serviço de uma ordem muito lógica das coisas, que vem realmente colocar mais uma camada, assim, e imagens que são pro alívio da alma, assim mesmo, que são imagens bonitas. Então, acho que foi um encontro muito bom entre você e o filme e a gente. Eu fiquei um pouco insegura, porque eu vi ontem pela primeira vez. Eu pensei nisso, na hora que você falou que eu não conhecia, eu falei, não, é difícil fazer rápido assim, né? Isso foi bom. Foi ótimo, muito obrigada. Obrigada.